Primeiro de tudo, pessoal, o que é estresse? Alguém aí sabe, alguém de casa sabe me definir o que é estresse? Pausa esse vídeo e tenta definir comigo o que seria estresse para você. E na verdade, se você teve dificuldades para fazer essa definição, você não é a primeira pessoa. Definir estresse não é fácil, porque na verdade o estresse é um desequilíbrio de demandas físicas, psicológicas de todo o indivíduo. Tudo aquilo que impacta sobre você de alguma forma é um estresse. E isso também, dentro dessa esfera, está envolvida a sua capacidade de responder a esse estresse. Então, podemos dizer que o estresse é tudo aquilo que perturba a sua homeostase, aquilo que te tira do seu centro. E pessoal, a gente passa por isso o tempo inteiro e o nosso corpo passa por isso o tempo inteiro. Por isso que depois dessa definição a gente faz uma pergunta para as pessoas. Afinal, todo estresse ele é negativo? E a gente sabe que não. Na verdade, a gente tem algo que se chama estresse ou eustresse e a gente tem algo que chama distresse, tá? Isso quando a gente vê literatura científica, a gente tem esses dois termos definidos aqui. Então, imagina comigo o seguinte cenário. Um balde de água, tá bom? Nesse balde de água, você tem nele vários furinhos ali. Então, imagina só o seguinte coisa. Cada água que cai neste balde é uma carga de estresse. Pode ser um exercício físico que você fez, pode ser você simplesmente está indo para o seu trabalho, está em contato com o mundo externo, pode ser você passar, por exemplo, por um estresse psíquico, ou então alguém brigar com você, alguém discutir com você. De fato, a gente sabe que tudo que impacta no seu corpo é um estresse. Bom, a partir disso, você tem vários buraquinhos que vão esvaziando essa água, essa carga de estresse deste balde, correto? Imagina só o seguinte, que esses buraquinhos são todos os recursos psicológicos que você tem com você, que você apresenta. Então, quanto mais recursos psicológicos que você tem, mais capacidade de lidar com estresse você tem, correto? Porque você vai conseguir esvaziar essa carga de estresse. E aí, eu te digo uma coisa, que o eustresse que a gente falou é um estresse positivo, porque quando ele entra, você consegue lidar com ele. Quando a água entra dentro desse balde, você consegue lidar com essa carga de estresse, e essa carga de estresse é um estímulo para você criar mais buraquinhos neste balde, ou seja, para você criar algo que a gente chama de resiliência, e aí sim a gente consegue esvaziar cargas de água cada vez maiores. Em contraponto, imagina só que alguém chega com toda a ignorância e joga muita água para dentro desse balde, a ponto dele não conseguir se esvaziar, a ponto dele transbordar. Ou seja, aqui a gente tem uma carga de estresse que ela não gera resiliência, mas ela é danosa. Por isso que a gente chama de distress, essa carga associada a vários desfechos negativos à saúde. E olha que interessante, cara, no exercício físico, por exemplo, na nossa saúde mental e física, acontece as mesmas coisas. Se a gente treina demais, se a gente treina a ponto de fazer um overreach disfuncional, a gente tem uma carga de estresse elevada e a gente não gera resiliência com isso. Em contraponto, se a gente, por exemplo, faz exatamente o oposto, a gente pega poucas cargas de estresse, faz uma periodização de treino boa, a gente também tem ali uma resiliência, uma capacidade de responder a esse estresse e a desenvolver mecanismos no nosso organismo, desenvolver mitocôndrias, desenvolver bastante organelas celulares, musculatura, fibras musculares, de forma que a gente aumente a nossa capacidade para lidar com essa carga de estresse, com essa carga de trabalho. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, que o estresse ele vai se dividir nessas duas vertentes de eustresse e de distresse. E dentro disso, a gente também sabe que existem os estágios desse estresse. Ou seja, você tem eventos que acontecem ali a partir do momento que você entra em contato com esse fator estressor. A primeira coisa que acontece a gente chama de demanda ambiental. É a imposição de algum tipo de demanda, que seja ou de caráter físico ou psicológico. E a gente vai ver no tempo inteiro nessa aula, no decorrer dessa aula, que o estresse físico é muito parecido com o estresse psicológico no que diz respeito à mobilização de alguns tipos de hormônios, a respostas físicas. O nosso sistema psiconeuroimune endócrino funciona muito bem nesse sentido. A partir do momento então que se cria uma demanda a partir desse ambiente, a gente tem uma percepção dessa demanda, uma compreensão e uma expressão diante da demanda solicitada.
E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque isso, nesse estado do estresse, essa parte é individual. Isso depende de algo que a gente chama de ansiedade traço, de fatores cognitivos. Então o que isso quer dizer, Ivo? Quer dizer o seguinte: pessoas respondem diferente, mediante a sua história de vida, mediante a sua experiência prévia com determinado tipo de fator estressor. Então, aí que a gente tem algo também que chama ansiedade traço, que é algo que já é intrínseco na personalidade da pessoa, que faz com que ela tenha naturalmente respostas mais ansiosas a determinados estímulos. Isso faz com que a elevação dos níveis de tensão dessa pessoa tendam a ser um pouco maiores aqui. Beleza? Depende da história. A resposta ao estresse, portanto, aquilo depois que acontecer, depois que entrar em contato, todas as respostas, tudo que acontecer com esse organismo dessa pessoa, seja do ponto de vista psíquico ou físico, vai depender deste fator aí. Beleza? E aí sim, esse estresse, depois que ele entra em contato, depois que existe uma resposta dele, vai existir as consequências dele, as consequências do ambiente, que vai acontecer alguma coisa no comportamento, no desempenho, na resposta dessa pessoa. Alguns indivíduos, mediante a cargas pequenas, por exemplo, de ansiedade, eles rendem mais no esporte. Vocês sabiam disso? Nem sempre a ansiedade é negativa. A ansiedade, em pequenas quantidades, ela pode gerar um nível de ativação naquele atleta a ponto dele chegar no estado de flow, que a gente vai entender daqui a pouco o que é isso, tá bom? Esse vídeo aqui foi um pedacinho das nossas aulas lá na Universidade Maromba. Pessoal, se você tem interesse em aprender um pouquinho mais de fisiculturismo, de musculação, eu recomendo fortemente esse projeto, que é um projeto apoiado por Coach Rubens, por Caio Botura, são grandes nomes ali na musculação, no fisiculturismo, e é uma plataforma recheada de professores com muita experiência, com muito gabarito no tema. E a gente do Sainutri está tendo a honra de participar também desse projeto junto com eles. Vou deixar o link na descrição. Um grande abraço para vocês e bons estudos!